E aí, pessoal? Bom dia, bom dia. Vamos chegando aí devagarzinho. Vamos lá. Bom dia. Vamos aclimatando aqui, né? Vamos lá, meu povo. Vamos chegando devagarzinho. Bora, Pedrão. Bom dia, irmão. Tudo bem? Vamos lá, doutor. Vamos dar um tempinho, né, para nossa live. Isso foi o que eu sei que é sábado, né? Sábado é um dia que a galera fica um pouco mais devagarzinha, né? Porque tem a sexta, passou pela sexta, né? Sexta-feira à noite. Então vamos esperar só um pouquinho, pelo menos daí, né? Aquele esquema de 3 minutos para a gente tocar o nosso barco aqui sobre as hipóteses de dispensa do artigo 24. Né? Hoje é a nossa live número 20, né? E amanhã encerraremos conversando sobre RDC. Né? A gente vai falar sobre os principais aspectos da RDC. Vamos conversar um pouquinho sobre as mudanças, né? As propostas mudanças advindas com a MP 961 de 2020. Então, a gente vai hoje, né? Como é um sabadão, né? Aqui, graças a Deus, em Santo Antônio tá um sabadão com o sol, né? Apareceu um solzinho, né? Mas apesar de ter chovido a noite toda, mas tá com solzinho, né? Eu não sei aí, Pedrão, na sua cidade como é que tá, né? Se tá chovendo, tá com sol. Tayara, bom dia, minha querida, tudo bem? Só dá um tempinho, tá, doutores? Só pra gente começar aqui, tocar nosso barco. A gente vai falar hoje das hipóteses de dispensa. Bora, doutor Gregório, bom dia. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as hipóteses de dispensa previstas no artigo 24, né? Vamos finalizar essas hipóteses. Então, hoje a gente vai, o compromisso hoje é encerrar as últimas hipóteses do artigo 24, tá? Inciso 2, perdão, artigo 24, incisos, a gente parou ontem, salvo engano, no inciso 25, né? A gente falou sobre o ICT. Deixa eu só confirmar aqui. Isso, a gente vai falar a partir do artigo 26 ao artigo 24 até do inciso 26 até o inciso 35, beleza? E a galera aí, Brenda, bom dia, minha querida, tudo bem? Eu tô vendo aqui, a gente vai inclusive comentar, doutores, né, das últimas hipóteses incluídas, né, aí no inciso 35, a gente vai conversar um pouquinho, né, porque ela surgiu em circunstâncias decorrentes, inclusive, de uma decisão do STF, né, que a gente vai comentar ela um pouquinho hoje, tá bom? Vamos lá, doutores, dê os nossos 3 minutos iniciais, né, vamos tocar o nosso barco. Estamos conversando sobre as hipóteses de dispensa prevista no artigo 24 da Lei 8.666, que é a Lei Geral de Licitações, tá? Já comentamos todos os incisos anteriores nas 2 últimas aulas. Hoje é a terceira aula que estamos conversando tão somente sobre as hipóteses de dispensa. Eu acredito que é uma aula, sim, que vale a pena você se informar, até porque, doutores, como nós já conversamos anteriormente, as hipóteses de dispensa tratam-se de um rol taxativo. O que é que isso quer dizer? Não podem ser criadas novas hipóteses de dispensa. Então, se houver uma regulamentação da lei a nível estadual ou a nível municipal, tanto essa legislação estadual quanto essa legislação municipal deverão se ater às hipóteses que já estão descritas na norma geral. Aí você pode estar perguntando, professor, e se o município criar, né, uma hipótese nova na sua estrutura, doutor? Essa hipótese será manifestadamente inconstitucional, né, em razão de vício de iniciativa. Quem detém da Constituição a prerrogativa privativa, né, para legislar sobre licitações é a União Federal.
E quando eu penso que é a União Federal que faz essas tratativas legislativas primárias, a gente tem que se ater ao seguinte, que as inovações em relação a essa legislação também devem partir da administração pública federal. Então, se houver alguma inovação a nível estadual ou a nível municipal, tenham consciência e ciência que essas inovações legislativas elas serão abarcadas por uma inconstitucionalidade formal. Beleza? Vamos lá, doutores. Hipótese, então, do artigo 24, inciso o que mesmo, Deus? 26. É porque, doutores, eu já comentei, né? Eu tenho um pequeno delay para fazer a leitura dos números romanos, né? Que vem nos nossos incisos da lei. Às vezes eu me atrapalho um pouquinho, tá? Então, às vezes eu tenho que olhar novamente para eu fazer a leitura e compreender esses incisos em numeral romano, tá? Mas é o inciso 26, doutores, ó, 26, XXV1, tá? Diz o seguinte, doutores, ó, vem lá, né, o nosso caput, é dispensável a licitação, aí vem o inciso 26, na celebração, vocês sabem, vocês são meus alunos, vocês sabem esse pequeno delay que eu tenho, mas o conteúdo não muda, doutores, tá? É só a questão, né, da minha compreensão que às vezes trava um pouquinho. Mas vamos lá, doutores, o inciso 26 do artigo 24 da 8666 diz o seguinte, doutores, é dispensável a licitação, e vem o inciso 26, na celebração de contrato de programa com ente da federação ou com entidade de sua administração indireta para prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. Queridos, vamos lá. Aqui, doutores, essa celebração de contrato de programa, né, é uma forma de contrato existente na administração pública. E nesse caso aqui, esse contrato, doutores, ó, é um contrato formalizado entre o ente da federação. Quais são os entes da federação, doutores? A gente está falando aqui da União, dos estados, do município, do Distrito Federal, tá? E aí vem o seguinte, ó, ou, né, com entidade da sua administração indireta. Quem são os entes da administração indireta, doutores? Rapidamente aqui a organização administrativa. A gente está falando de quem? Nós estamos falando da Sociedade de Economia Mista, empresas públicas, autarquias e fundações públicas, tá? E aí vem, doutores, para o quê? Contrato de programa para a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou de convênio de cooperação. Queridos, aqui na realidade, né, a gente está falando basicamente, né, da formação dos consórcios e dessa formação de consórcios, né, para que possa prestar serviços públicos. Só que quando a gente fala de consórcios públicos, doutor, nós temos que nos lembrar que os consórcios públicos, eles detêm parcelas de autonomia relacionadas ao próprio ente que o criou. E aí vocês podem estar se perguntando, professor, eu sei que meus alunos que passaram por mim já têm total ciência do que é um consórcio público, mas para aqueles que não conhecem, consórcio público, doutores, nada mais é do que a reunião de entes públicos através de uma sociedade de propósito específico para a consecução de um fim comum. Fim comum de quê, professor? Fim comum que é a obrigação de cada ente público. A gente tem diversos tipos de consórcios, doutores. Aqui na Bahia, por exemplo, né, os mais recentes, nós temos os consórcios públicos voltados à saúde, em que o Estado e os municípios eles estão formalizando consórcios públicos para a realização de serviços de saúde, tá? Então, dentro dessa perspectiva aqui, doutores, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que toda vez que houver celebração de contrato de programa com ente da federação ou com entidade de administração pública indireta para a realização de serviços públicos, né, de forma associada, ou seja, forma associada através de consórcio, ou de um convênio de cooperação também, né? O convênio de cooperação não chega a formar uma sociedade de propósito específico, mas é um convênio em que, por exemplo, eu posso ter a coparticipação de outros entes, mas sem a necessidade de formalizar uma pessoa jurídica própria. Então, nesse caso aqui, professor, dá um exemplo aí de convênio de cooperação. Convênio de cooperação, doutores, o mais comum que nós temos é aqueles convênios relacionados aos DETRANs, né? Quando eu tenho aquelas representações do DETRAN a nível estadual e a nível municipal, a gente vê lá aqueles como é o nome, Deus?
aquelas estruturas pequenas dos Detrans. Bom dia, mãe, bom dia. Aquelas estruturas pequenas dos Detrans dentro dos municípios, ali não é uma formalização de um consórcio, ali na verdade decorre de um contrato de convênio. Então, doutores, fiquem atentos a isso, tá? A hipótese do inciso 26 do artigo 24, ele fala sobre celebração de contrato de programa com entes da administração pública pelo ente federativo. Bom dia, Saskia. Pelo ente federativo ou com entidade de administração pública indireta para a prestação de serviços de forma associada através de consórcio público ou de contrato ou de convênio de cooperação. Beleza? Então, doutores, superamos o primeiro inciso do nosso dia de hoje. Vamos para o nosso inciso seguinte. Falaremos então do inciso 27, doutores, inciso 27 do artigo 24, tá? Da 8666, diz o seguinte, ó: é dispensável a licitação, vem o inciso 27 e vem a dicção dele. Na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos, recicláveis ou reutilizáveis. Doutores, percebam, estamos falando aqui do lixo, mas qualquer lixo? Não. Eu falei para vocês e repito, toda vez que a gente estiver realizando a interpretação relacionada, né, às hipóteses do artigo 24, como são hipóteses que excepcionam a regra licitatória, devem ser interpretadas de forma restritiva. Não admitem ampliação, pelo amor de Deus. Não ampliem os conceitos trazidos pelos 35 incisos do artigo 24. Então perceba, doutor, é muito claro aqui, ó. Cadê, meu Deus? O inciso 27, já está me perdendo de novo, ó. Na contratação da coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuadas por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Então, doutores, eu residi algum tempo em Curitiba, né? Na verdade, foram 5 anos maravilhosos em Curitiba. E lá em Curitiba tem um sistema muito bem implantado de coleta seletiva. Quem é de Curitiba sabe disso, né, doutores? Curitiba é uma cidade modelo em relação à referência de sustentabilidade. Fora a questão de sustentabilidade, de até o próprio sistema de transporte público, enfim. O que eu quero chamar a atenção de vocês, doutores, é que lá, por exemplo, em Curitiba, lá existem diversas associações de catadores, né? E essas associações de catadores, elas ficam responsáveis por realizar a coleta do lixo. Bom dia, minha querida. A coleta de lixo lá em Curitiba. E aí percebam, para a formalização desses contratos com esses catadores, que na verdade são associações civis ou pessoas físicas que tenham reconhecida, né, vulnerabilidade de renda, não há necessidade do município de Curitiba formalizar contratos administrativos através de processo licitatório. Não, doutores, nesse caso aqui, será formalizado o contrato diretamente com essa associação que representa essas pessoas de baixa renda ou diretamente com essas pessoas de baixa renda, para que elas realizem o processo seletivo de coleta na cidade. Então, doutores, coleta seletiva de lixo em relação aos municípios podem ser feitos através de processo de dispensa. E é até razoável pensar dessa forma, doutores, porque se a gente for relembrar os fundamentos básicos da licitação, a licitação busca, dentre um dos seus fundamentos básicos, até o próprio a busca do desenvolvimento nacional, né? Então essa busca desse desenvolvimento nacional, inclusive, né, é nacional e sustentável, é desenvolvimento nacional sustentável. Então a justificativa para a inclusão do inciso 27, né, inclusive foi inclusão posterior, foi inclusão, doutores, que veio com a lei 11.445 de 2007, ou seja, foi incluída em 2007. Essa previsão, ela traz o quê? Reforça essa perspectiva da licitação, que é a busca do desenvolvimento nacional sustentável. Beleza?
Queridos, feitos então os esclarecimentos do inciso 27, passaremos ao nosso inciso 28. O inciso 28, doutores, diz o seguinte, ó. É dispensável a licitação, inciso 28, para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no país que envolvam. E aí, doutores, eu recomendo, por favor, marquem na sua legislação, doutores, que esse é o requisito para que haja, então, essa dispensa para o fornecimento de bens e serviços que cumulativamente, ou seja, tem que estar previsto todos esses requisitos, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão, doutores. Então aqui a gente pode observar que é equipamentos voltados para a defesa nacional que tem uma alta complexidade. Dentro dessa perspectiva, doutores, a gente poderia até observar o inciso 28 aqui como uma característica, né, da própria inexigibilidade. Mas percebam, se houver concorrentes, né, que também desenvolvam a mesma tecnologia, dentro dessa premissa básica, pensaríamos que haveria uma necessidade de realizar a licitação. Ocorre, doutores, que o inciso 28 deixa claro que, bens e serviços produzidos e prestados no país. Ele está dando uma garantia, na verdade ele faz uma proteção ao produtor nacional, né? Aquele que desenvolve tecnologia de alta complexidade para a defesa nacional dentro do nosso país também está protegido pela legislação da 8666. A gente já falou, doutores, na época que a gente estava falando lá dos procedimentos licitatórios, né? Nós conversamos sobre as margens de preferência, né? Quando a administração pública realiza licitações internacionais. E aí eu posso incluir margem de preferência, que nada mais é do que, doutores, uma permissão no edital para que eu possa privilegiar propostas nacionais frente a propostas internacionais, né, admitindo, inclusive, que a administração pública venha a pagar preços até 25% maiores do que a melhor proposta apresentada por um concorrente internacional. E isso está previsto na legislação, a gente vai chamar de margem de preferência. E qual foi a ressalva que eu fiz naquela época? Cuidado, doutores, que essa margem de preferência ela tão somente atingirá o percentual máximo de 25%. Beleza? Queridos, hipótese do inciso 29. Doutores, o inciso 29 traz a seguinte litera, é dispensável a licitação na aquisição de bens e serviços, na aquisição de bens e contratação de serviços para atender aos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregadas, e aí vem, doutores, qual é o limite aqui dessa dispensa? Empregadas em operações de paz no exterior, necessariamente justificadas quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificadas pelo comando da força. Doutores, aqui na realidade é um permissivo para que a administração pública federal, né, no momento que ela está realizando missões de paz no exterior, a nossa última missão de paz que o Brasil comandou, inclusive como representante oficial, foi o do Haiti, né, que foi mandado o coronel brasileiro para fazer a pacificação, né, naquela estrutura do país, já que o país estava passando por diversos momentos de beligerância, né, aqueles momentos em que a população estava empunhando em armas, e logicamente a população estava empunhando armas com a intenção de quebra de governo, tanto que à época o próprio governo, né, o presidente do Haiti, ele fugiu do país, né, então foi necessário enviar uma representação, né, da ONU naquele espaço, e o Brasil foi o chefe da delegação. Então, como lá no Haiti aconteceu essa intervenção do país, logicamente, doutores, houve a necessidade de a contratação de bens e serviços para atender esses contingentes militares de forças singulares brasileiras. Por que força singular? Porque era uma força que estava atuando em representação a uma entidade internacional para a pacificação social. Então, doutores, por isso que disse, forças singulares brasileiras
empregadas em operações de paz no exterior. Então, não é para qualquer força, assim, professor, isso é permissivo para que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, qualquer um deles possa contratar dessa forma? Não, doutor, está aqui muito claro a lei. Novamente, forças singulares empregadas em operações de paz. Então, se eu estou precisando contratar bens e serviços para essas forças singulares, poderemos então aplicar a disposição do artigo 24, inciso 29 da 8.666. Tranquilo, doutores? Se houver alguma dúvida em relação a algum inciso aí que vocês estão olhando, professor, esse inciso aqui, pode falar um pouquinho mais dele? A gente vai falar sem problema nenhum, tá bom? Queridos, vamos então continuando aqui as nossas hipóteses de dispensa. Vamos falar então agora do inciso 30, né, do artigo 24, e traz o seguinte, doutores, o inciso 30 traz a seguinte previsão, tá? Bendita 8666. Pelo menos, né, quem foi meu aluno, pelo menos se afeiçoou um pouco mais a ela, né, Tayara? Não ficou tão chateado com a 8666, né? Que a gente trabalhou ela de forma tão aprofundada que eu acredito que meus alunos hoje consigam perfeitamente, né, entrar em um processo licitatório e se dar bem, né, até para conseguir uma boa posição, né, para os futuros clientes que vocês terão. Vamos lá, doutores. Queridos, inciso 30, não é isso? Inciso 30 diz o seguinte da 8666, artigo 24, então é dispensável a licitação, inciso 30, na contratação de instituição ou organização pública ou privada, requisito, com ou sem fins lucrativos, para prestação, aí vem, doutores, qual é o serviço? Para prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária, instituída por lei federal. Doutores, percebam, aqui a ideia é o seguinte, aquelas instituições que trabalhem com o Programa Nacional de Assistência Técnica, ou seja, vou ter algumas entidades que serão associações civis, sem fins lucrativos, e eu poderei também, inclusive cooperativas, né, doutores, não tem fins lucrativos, né, cooperativa, associações civis sem fins lucrativos, mas eu poderei também ter empresas voltadas à prestação dos serviços do Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Então, percebam, quando eu vou realizar a contratação dessas entidades, né, que podem ou não ter fins lucrativos, né? Nós observaremos, doutores, o seguinte, que a justificativa da dispensa é a busca de uma maior internalização do programa da reforma agrária e do programa de agricultura familiar. É uma legislação, né? Esse inciso, inclusive, ele foi incluído em 2010, né? E, logicamente, doutores, mais uma vez, esse inciso ele foi inserido na 8666 em busca, novamente, do desenvolvimento nacional. Na realidade, doutores, inclusive, essa extensão, né, do desenvolvimento nacional, ela também ingressou, né, em 2010 no nosso ordenamento jurídico, lá no artigo 3º, foi uma alteração legislativa promovida no artigo 3º da 8666, na época, inclusive, da gestão do presidente Lula, né? Então, ele trouxe essa perspectiva do desenvolvimento nacional, e dessa perspectiva do desenvolvimento nacional também surgiram novas hipóteses de dispensa de licitação. A exemplo, então, que a gente está conversando agora, do inciso 30, né, doutor? Então, se eu tiver empresas com ou sem fins lucrativos que trabalhem com serviços de assistência técnica e extensão rural no âmbito de um Programa Nacional de Assistência Técnica de Agricultura Familiar e Reforma Agrária, nestas situações, doutores, essas empresas não precisarão serem contratadas através de um processo licitatório. Na realidade, poderá ser feito processo de dispensa. Um pequeno parênteses, doutores, aqui, é sempre importante chamar a atenção de vocês que as hipóteses do artigo 24, nós estamos falando das hipóteses de dispensa, doutores, elas têm natureza discricionária. O que eu quero dizer com isso, doutores? O gestor pode ou não utilizar dessas hipóteses. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode até estar com um raciocínio. Ah, não, tem essa previsão, automaticamente se dispensa. Não, doutores, percebam.
tem a previsão, o gestor vai avaliar e ele vai escolher se vai dispensar ou se vai licitar. Em alguns casos, a doutrina identifica que as licitações são expressamente vedadas ou proibidas, ou seja, que se o gestor, mesmo havendo essa questão de escolha, ele puder vir a optar por um processo licitatório, vai dizer o seguinte, olha, a sua escolha discricionária não foi a melhor para o interesse público. Então, doutores, sempre atentos a isso. Quando vocês estiverem realizando a leitura do artigo 24, sempre se lembrem que essas hipóteses aqui são escolhas. Ele pode realizar o processo licitatório ou ele pode vir a realizar o processo de dispensa. Mas isso é uma questão de escolha. Fiquem atentos a isso, doutores. Escolha, professor, e essa escolha, qual a melhor escolha? Aquela que atenda o melhor do interesse público, tá? Então, a avaliação, o termômetro da escolha correta é qual escolha o gestor deverá fazer que atenderá de forma mais rápida, mais eficiente o interesse público a essa escolha que precisa ser feita, tá bom? Então vamos lá, doutores. Hipótese do inciso 30. Superado, vamos para a hipótese do inciso 31. Diz o seguinte, doutores, nas contratações visando o cumprimento dos dispostos do artigo 3º, 4º, 5º e 20 da Lei 10.973 de 2004, observados os princípios gerais da contratação. Queridos, vou abrir aqui a lei para vocês observarem o que trata a Lei 10.520. Ela trata basicamente o seguinte, doutores, é uma lei que é voltada para dispõe sobre essa lei, tá? 10.973, dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e da outras providências. Então, vem lá. O artigo 2º, doutores, traz sobre, para efeito dessa lei, considera-se, então, para a contratação dos entes, né? Agência de fomento, tá ali, doutores, O artigo 3º fala sobre do estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação. Então, todas as entidades que tiverem perspectiva projetada dentro da Lei 10.900, cadê meu Deus? Lei 10.963, são instituições voltadas ao incentivo à inovação, à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e da outras providências. Então, doutores, voltando aqui à nossa legislação, a gente vai observar o seguinte. Voltou? Voltou. Ela diz o seguinte, doutores, nas contratações visando o cumprimento do disposto no artigo 3º, 4º e 5º. Então, 3º, 4º e 5º diz o seguinte, doutores, vamos lá, vamos abrir rapidamente aqui. 3º, a financiadora de estudos e projetos FINEP, como Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnologia, o CNPq, você já conhece o CNPq, e as agências financeiras oficiais de fomento poderão celebrar convênios e contratos. E aí vem, doutores, nos termos do inciso, inclusive ele faz a remessa do termo do inciso 13, né, que é uma disposição que tem para os consórcios públicos, por prazo determinado, com as fundações de apoio, com a finalidade de dar apoio às instituições, às IFES, né, instituições e demais institutos de centro de tecnologia, ICTs, inclusive na gestão administrativa e financeira de projetos mencionados no artigo tal, com a anuência expressa de instituições apoiadas. Doutores, basicamente, resumindo aqui, vamos lá. O que é que trata a hipótese do inciso 31? Logicamente, o inciso 31 demanda que você observe, né, o artigo 3º, 4º, 5º e 20, inclusive o 20, né, dessa lei, ele está vetado, né, foi um artigo vetado na lei 10.973, tá? E eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, doutores, nas contratações visando ao cumprimento, daquelas instituições. Então, aquilo que for necessário às instituições, eu poderei também fazer processo de dispensa. E a gente viu, doutor, né? Inovações tecnológicas, instituições voltadas à inovação tecnológica. A gente viu lá o CNPq, nós vimos lá os ICTs, nós vimos lá os IFES. Então, essas instituições, elas poderão realizar o processo de dispensa para o quê? Para buscar inovações tecnológicas. Então, doutores, percebam, é novamente um dispositivo que precisa passar por uma escolha.
pode, tá? Inclusive ele fala assim, poderá, não quer dizer que deverá, tá? Então, dentro dessa perspectiva, doutores, essas instituições ali apontadas, bom dia, minha querida, bom dia, amém, amém. Essas instituições ali apontadas poderão utilizar do inciso 31 para realizar suas contratações, desde que, logicamente, doutores, isso demonstre ser a melhor escolha para a administração pública, tá bom? Doutores, seguindo, nós vamos falar um pouquinho agora do inciso 32, inciso 32 da 8666, diz o seguinte, doutores, ó, é dispensável a licitação na contratação em que houver transferência de tecnologias de produtos estratégicos para o SUS, tá? No âmbito da Lei 8.080, que trata e regulamenta exatamente o SUS, tá? Conforme elencados em ato da Direção Nacional do SUS, inclusive por ocasião de aquisição desses produtos durante as etapas de absorção tecnológica. Doutores, aqui é o seguinte, todos os contratados, né, do SUS que possam vir a transferir, ó, doutores, ó, houver transferência de tecnologia e produtos estratégicos para o SUS, produtos estratégicos. Então, imagine vocês que é um desenvolvimento de uma vacina, né, vamos hipotetizar aqui, a contratação, qual foi a última que o SUS... Não, o do coquetel, né, da AIDS não foi uma transferência de tecnologia, foi tomada à força, né? O SUS quebrou a patente, né, dos remédios de combate à AIDS, então não encaixa como exemplo, doutores. Mas a gente pode pensar aqui perfeitamente, né, no desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à área de saúde, ou seja, que vai ser utilizado, né, no Sistema Único de Saúde, se houver, doutores, né, essa previsão de transferência de tecnologia, ou seja, o que é que significa, antes disso, né? Professor, o que é que significa transferência de tecnologia, doutores? É que, dentro dessa perspectiva, o SUS só precisará contratar aquele prestador por uma única vez. Por quê? Porque nesse momento que ele está realizando a contratação, nesse momento que a administração pública está realizando a contratação, ela está recebendo todas as informações necessárias para que ela mesma possa desenvolver aquela tecnologia, né? Aí você fala, professor, no SUS o que a gente poderia falar? Doutores, o material, como é que chama aquele negócio, meu Deus? Raio-X não, tomografias, né? Aqueles equipamentos de tomografias mais modernos, né? Que o SUS vai lá e contrata, e aí o SUS recebe a transferência da tecnologia dessas tomografias, né? Eu acredito que esteja sempre evoluindo a tecnologia. Então, quando o SUS vai comprar esses equipamentos, ele pode fazer através de um processo de dispensa com aquele determinado fornecedor, porque aquele fornecedor vai transferir tecnologia. Vou pegar um exemplo para vocês aqui, para vocês observarem o que é transferência de tecnologia. O Brasil, doutores, em 2011, mais ou menos 2012, ele fez uma aquisição, né, de aviões, caças. Não sei se vocês lembram, os caças, né, que o Brasil comprou, inclusive na época já não sei se foi na época do governo Lula, né, e foram entregues agora, né, estão sendo entregues agora os primeiros modelos. O que acontece, doutores? Um dos critérios, né, que foram levados em consideração para escolher o vencedor da proposta, porque tinha uma francesa, tinha uma empresa americana, né, os americanos produzem, né, aqueles jatos, né, aviões a jato, né, de combate, que inclusive é avião de combate para a Força Aérea. E aí um dos critérios que foi levado em consideração para aquisição de determinado caça, né, os caças aéreos, né, é que a empresa que ganhou, ela fez a transferência de tecnologia para a Embraer, né, para que a Embraer pudesse, inclusive a Embraer está acompanhando todo o desenvolvimento dessas tecnologias, né, lá na Suécia, né, são caças suecos, Saeb, se eu não me engano, né, caça da Saeb, uma coisa assim. E aí o que acontece, doutores? O Brasil pagou X bilhões, né, por esses caças, porque caça é um bicho caro, né, não tenho dúvida disso, equipamentos militares em si, né, são muito caros, né? Não é à toa, doutores, né, que o nosso poder bélico, né, ele é um poder bélico que existe, mas não é um poder bélico tão avantajado frente, por exemplo, aos Estados Unidos. É por isso que o pessoal tem muito receio, porque se fosse fazer uma corrida armamentista, né, para que os países viessem a se preparar para uma eventual guerra, é muito caro, doutores. Tanto é, olha só que interessante,
que nós temos, né, na nossa Constituição, um imposto de guerra, né, um imposto que é criado no momento de guerra, doutores. Está lá na Constituição, mas, professor, por que a gente não tem esse imposto de guerra? Porque a gente não está em guerra, então não precisa desse imposto, né? É lógico. Por isso, doutores, né? Mas se tivéssemos em guerra, a gente poderia, o governo brasileiro poderia instituir a guerra exatamente para quê? Para que a gente pudesse financiar a guerra através de um imposto. Olha só, porque de fato, doutores, guerra é um negócio muito caro, o equipamento militar é muito caro. Mas eu quero chamar a atenção o seguinte, é que em relação a esses caças que o Brasil comprou, ele não vai precisar voltar a comprar da Suécia, né, novos equipamentos. Na realidade, o que está acontecendo? Engenheiros da Embraer estão acompanhando todo o desenvolvimento, né, inclusive militares das Forças Armadas estão acompanhando, engenheiros militares, né, estão acompanhando todas as etapas de desenvolvimento, né, de construção desses caças, porque está havendo a transferência de tecnologia para o Brasil, para que o Brasil possa vir, após encerrado nessa fase de entregas, ele possa produzir os caças nos mesmos moldes que está acontecendo, né, com o caça brasileiro. Então, o que a gente pode resumir dessa história de transferência de tecnologia, doutores? É uma permissão, na realidade, né? É como se fosse assim, é uma permissão de utilização de patentes, né? Que geralmente esses produtos são patenteados, inclusive esses que são utilizados no SUS, só que é uma forma de quebra de patente de forma legal, né, em forma contratual, contratualmente prevista. Então, quando eu for pensar na hipótese, né, do inciso 32, na contratação em que houver transferência de tecnologia e produto estratégico, eu estou dizendo o seguinte, olha, é porque eu estou contratando aquela pessoa através do processo de dispensa, porque essa pessoa vai se comprometer através de contrato administrativo a transferir tudo aquilo que for necessário para que eu possa futuramente vir a fazer a construção desses produtos sem a interferência, sem a necessidade de contratar novamente esse particular. Então a ideia, doutor, por isso que eu pensei no exemplo lá dos medicamentos, né, voltados ao combate à AIDS, porque na realidade, no caso da AIDS, o Brasil não fez esse processo, na verdade o Brasil quebrou evidentemente a patente, tá? Então fiquem atentos a essa previsão, doutores. Vamos lá, queridos. Hipótese, então, agora do inciso 33. Hipótese do inciso 33, doutor, diz o seguinte, ó. Será, né? Vamos lá. É dispensável a licitação. E aí vem, doutor, o inciso 33. Na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para o consumo humano e produção de alimentos para beneficiar famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. Doutores, aqui no Nordeste tem um programa, né, tem um consórcio do Nordeste, que é inclusive com a participação da União, que é a construção de cisternas coletivas e a construção de cisternas para a população de baixa renda. Tem as coletivas que são maiores e aquelas que são endereçadas por endereço para a captação das águas da chuva, né? Então o que acontece ali, doutores? Essas entidades que prestam esse serviço em nome da administração pública, elas são entidades, está aqui, doutores, ó, são entidades sem fins lucrativos. E eu falei para vocês em exemplos anteriores, né, falando sobre organizações sociais, as OCIPs, que são entidades do terceiro setor, e entidades essas que estão em representatividade, ou seja, estão atuando ali como se o Estado fosse, né, nas áreas sensíveis do Estado, que são as áreas sociais, né? Ou seja, o Estado, doutores, ele precisa entregar o social também. Só que quando veio a Constituição de 88, né, eles delegaram essas atividades sociais para os particulares. E aí a gente vai ter particulares, doutores, da seguinte forma: nós teremos particulares, associações sem fins lucrativos, que são as associações particulares, tá? Que não recebem nenhum tipo de recurso público. Nós teremos associações civis particulares, né? Os privados, que recebem recursos públicos e possivelmente, né, eles já estão com contratos formalizados, um contrato de gestão, por exemplo, então eles já podem ser inclusive qualificados como organizações sociais e associações essas também que podem ter celebrado um outro tipo de contrato, que é um contrato chamado termo de parceria, e que são qualificados como OCIPs. O que eu quero chamar a atenção, doutores, é que essas entidades que estão ali no interior do Nordeste, na região árida do Nordeste, né, em que as chuvas são escassas e que boa parte da chuva ela é perdida, né, com o tempo, né, em razão não ter nenhum tipo de equipamento que faça o represamento dessas águas. Então é de importância salutar
que seja necessário, sim, doutores, né? Essa construção dessas cisternas, porque a gente sabe que é uma dificuldade do povo do Nordeste em relação à carência do acesso à água. Então, para essas entidades sem fins lucrativos que prestem serviço, doutores, a administração pública poderá realizar processo de dispensa para que elas possam vir a instalar essas cisternas. E aí, doutores, tem um programa aqui, ó, que é cadê, meu Deus? Implementação de sistema de tecnologia social de acesso ao consumo humano e produção de alimentos para beneficiar as famílias. Inclusive tem um programa, se eu não me engano, o nome do programa é Proágua, né? Se eu não estou enganado, doutores, tem um programa mesmo, um programa nacional para o combate à seca. Eu não lembro exatamente do programa, mas eu lembro que era um programa da União, né, para a construção dessa cisterna. Então, todas essas entidades. E aí, qual é o requisito, doutor? Logicamente, né? Ser entidades sem fins lucrativos. Aí vocês podem estar se perguntando, professor, legal, o que é uma entidade sem fins lucrativos? É aquela que não pode ter lucro? Aí o pessoal sempre pergunta isso, né? É aquela que não pode ter lucro, doutores? Entidades sem fins lucrativos nada mais são do que entidades em que o lucro obtido em relação à sua atividade não pode ser repartido com os dirigentes, com o presidente da associação, por exemplo, com os diretores da associação. Na realidade, é importante até que essas associações obtenham lucro, mas o lucro, quando é obtido, ela deverá ser vertida integralmente para melhorar a estrutura, o atendimento daquela associação. Isso é entidade sem fins lucrativos. Porque quando eu penso em entidade com fins lucrativos, doutores, a renda, né, o lucro obtido, ela é voltada para os proprietários daquela empresa, né, os donos da empresa. E aqui a ideia não é essa. Eu estou contratando empresa sem fins lucrativos porque eu quero, velho, você pode ter lucro, você pode ter um faturamento, né, positivo de 1 milhão, 2 milhões, mas perdão, doutores, esse faturamento positivo que você está obtendo, você vai reverter na sua própria estrutura para que você possa melhorar ainda mais a sua atuação, ampliar a sua atuação, tá, doutores? Ah, professor, então quer dizer que as pessoas que compõem as associações sem fins lucrativos não recebem salário? Recebe, doutor, recebe o salário previsto no estatuto, recebe sim. Mas em algumas associações, inclusive, essas atividades são honoríficas, eu ia falar honoríficas, mas não é honoríficas, como é o nome, meu Deus? Voluntárias. São atividades voluntárias. Tá? Mas pode haver remuneração? Se o estatuto fizer previsão, não há problema em relação a isso, doutores, né? O custo que a associação tem, não há problema. Mas, se a gente for falar que o que é entidade sem fins lucrativos é exatamente isso. Ela tem lucro, é importante ela ter lucro, mas esse lucro precisa ser vertido para a própria estrutura daquela associação. Tá bom? Queridos, continuando, inciso 34 do artigo 24, estamos na nossa reta final, né, das hipóteses do artigo 24. Né, traz a informação o inciso 34, doutores, olha o que diz, é dispensável a licitação para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno. Aí, professor, pessoa jurídica de direito público interno. Quem se encaixa aí, doutores? São todos os entes públicos, União, Estados, município, Distrito Federal, e as autarquias, que também têm essa natureza de direito público interno, e também as fundações públicas de direito público. Quem não se encaixa aí, professor, quem não se encaixa aqui na dicção, doutores, do inciso 34, são as fundações públicas de direito privado, as sociedades de economia mista e as empresas públicas não podem utilizar desse dispositivo, tá? Então vamos lá. Inciso, doutores, 34, vamos lá. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde, novamente, insumos, doutores. Lá no inciso 32, nós vimos o quê? Transferência de tecnologia de produtos estratégicos. Aqui nós estamos falando o que agora? Complementaram a hipótese do inciso 32 com 34. Agora é aquisição por pessoa jurídica de público interno para insumos estratégicos para a saúde, produzidos ou distribuídos por fundação, produzidos, qual é o limite aqui, produzidos ou distribuídos por fundação, tá? Então, doutores, continuando,
que regimentalmente ou estatutariamente tenha por finalidade apoiar órgão de administração pública direta, sua autarquia ou fundação, né, em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento social, científico, tecnológico e estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária para a execução desses projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do inciso 32, né? Deste artigo que a gente acabou de comentar, que era o que, doutor? 32, contratação, que houver transferência tecnológica de produtos, né? E aí vem, doutores, deste artigo, e que tenha sido criada para esse fim específico em data anterior à vigência desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o preço praticado no mercado. Doutores, resumindo aqui esse negócio do inciso 34. Basicamente, o inciso 34 ele complementa a disposição do inciso 32, só para vocês terem uma ideia, doutores, o inciso 32, ele traz uma hipótese que foi inserida na 8666, no artigo 24, em 2012. O inciso 34 ele foi inserido em 2015, então na realidade você percebe que, até pela posição dos incisos, né, ele complementou a disposição do inciso 32, ou seja, aquisição por pessoa jurídica de direito público interno, já falamos quais pessoas jurídicas de direito público interno a lei está se referindo, de insumos estratégicos. E aí vem, doutores, para a saúde produzidos ou distribuídos por fundação. Então o limite aqui, doutores, que vocês precisam se ater fundações que regimentalmente elas de fato tenham projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação e de gestão administrativa. Então, doutores, nesse caso aqui é um permissivo legal novamente voltado para o SUS, que tão somente complementa o dispositivo no inciso 32 do artigo 24, beleza? Queridos, nosso último inciso do artigo 24, né? E é com eles que nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, já que nossa live já está, né, com um caminhar, né, bem interessante. A gente começou às 7h37 da manhã. Um inciso 35, doutores, bem curtinho, bem assim, para a construção, ampliação, a reforma e o aprimoramento de estabelecimentos penais, desde que configurada a situação de grave e iminente risco à segurança pública. Olha, professor, que interessante. Então, quer dizer que construção, ampliação e reformas e aprimoramento de estabelecimentos penais. Quais estabelecimentos penais, doutores? Os presídios em si, né? A gente está falando. Desde que configurados situação de grave e iminente risco à saúde pública. Doutores, vamos lá. O que acontece aqui, doutores? Por que o inciso 35 surgiu também na 8666 como uma hipótese de dispensa? Doutores, em 2015, o STF reconheceu o estado de coisas inconstitucionais nos presídios brasileiros. O que é isso, professor? O que é isso? O que é que isso quer dizer? O que é que isso significa, né, no beabá? É simples, doutores. Essa decisão, ela reconheceu que os presídios brasileiros são incapazes de assegurar o mínimo existencial, o mínimo necessário para aqueles que cumprem suas penas nos presídios brasileiros. E, logicamente, doutores, esse reconhecimento, ele acabou influenciando diversas áreas do direito, tá? Ela influencia no direito penal, por exemplo, ao observar que alguns posicionamentos dos magistrados são voltados sim, a realizar a liberação de determinadas pessoas que cometeram determinados crimes. Isso vai impactar no direito administrativo em relação à ampliação da responsabilidade do Estado com aquele que está sob sua custódia dentro dos presídios. Isso veio impactar, doutores, na liberação de recursos orçamentários, né? Porque quando ocorreu essa decisão em 2015, né, sobre o estado de coisas constitucionais, esse reconhecimento, né, fez com que fosse formalizado, né, entre os poderes um pacto federativo, né, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, para que melhorasse esse sistema prisional. E dentro dessas perspectivas, né, doutor, de efeitos oriundos, né, do estado de coisas constitucionais, adveio a hipótese do inciso 35. Tá? O inciso 35, doutores, vamos lá, olha o que diz. Ele traz exatamente a previsão de que para a construção, ampliação, reforma e aprimoramento de estabelecimentos penais,
desde que configurada a situação de grave e iminente risco à segurança pública. Essa previsão foi incluída em 2017, ou seja, posterior à decisão do Estado de incoerência constitucional realizada pelo STF. E, doutor, esse foi um verdadeiro pacto, né? Então, o que acontece? O Executivo, como é que ele funcionou? O Executivo, doutores, ele parou de realizar os contingenciamentos do FUNPEN, que é o Fundo Penitenciário. Então, ele começou a liberar os recursos que tinham no FUNPEN. Inclusive, eu orientei um aluno, né, que tratou sobre, na perspectiva, né, dos estados constitucionais, na perspectiva orçamentária, quais foram os efeitos, né, dessa decisão do STF e os efeitos financeiros dessa decisão. Então, os efeitos financeiros foi que houve, de fato, doutores, uma liberação muito grande de recursos logo após a decisão, né, recursos que chegaram à liberação anual de mais de 1 bilhão, né, para os estados, né, reformarem, ampliarem, construírem novos presídios, né. E também, doutor, a gente percebe mudança de modelos, né? Vocês sabiam que os presídios brasileiros, eles podem ser administrados por empresas privadas, através de contratos de parceria público-privada? Vocês sabiam disso, doutor? Pois é. A gente tem alguns exemplos aqui já na Bahia, né? Nós temos o município de Valença, que tem essa gestão compartilhada, né? E, se não me engano, Serrinha também tem essa gestão compartilhada. E eu quero chamar a atenção de vocês, doutores, que tudo isso advém, né, desse estado constitucional para tentar melhorar o sistema prisional. O que eu quero só resumir aqui, basicamente, é o seguinte, é que houve, de fato, nessa decisão que reconheceu os estados constitucionais, houve, no primeiro momento após a decisão, de fato, um movimento, né, um movimento federativo para que isso viesse a ser implementado. Tanto é, doutores, que a previsão de dispensa, né, do inciso 35 diz o seguinte, ó, no finalzinho, configurada a situação de grave e iminente risco à segurança pública. Doutores, a decisão do STF já dá essa condição. A decisão do STF já reconheceu o estado de constitucionais. Então, ou seja, há uma permanente situação de grave ou iminente risco à segurança pública. Qual é a iminente situação grave e segurança pública? Grave porque dentro dos presídios não há condição de se garantir um mínimo existencial para aqueles que estão cumprindo suas penas. E a situação... Cadê, meu Deus? E a situação, doutores, cadê o 35, Jesus? O iminente risco à segurança pública, doutores, decorre exatamente da possibilidade de rebeliões, né? Inclusive a gente observou, doutor, no nosso país, né, bem recentemente, né, diversas rebeliões, inclusive a níveis nacionais, né, ou seja, orquestradas a níveis nacionais. E isso demonstra, doutores, na realidade, um efeito seguinte, que o Estado ele não está presente dentro das estruturas dos presídios. Por que eu falo isso, doutores? Porque se houvesse, de fato, uma presença do Estado, né, dentro dos presídios, rebeliões como aquelas ocorridas lá no Amazonas, que matou mais de 100 pessoas que estavam cumprindo penas, né? De São Paulo, né? A gente tem algumas organizações que são muito voltadas, né, a essa atividade. E o que acontece, doutores? A gente percebe que há uma fragilidade do Estado dentro dessa estrutura. Então, dentro dessa perspectiva, a gente percebe que isso é um grave, um iminente risco à segurança pública a todo momento. Então, o que acontece? Dentro de uma situação de presídio, doutores, o Estado poderá optar por realizar um processo de dispensa e ele não terá tantas dificuldades de inclusive, permitir a escolha de um prestador. Por quê, doutores? Porque a hipótese do inciso 35 ela está em plena atividade, ela está muito ativa. Mas o que eu quero fazer ressalva por final é o seguinte, é que do início da decisão dos estados constitucionais, houve de fato um acréscimo nos recursos, mas hoje ele vem assim, ó, descendo. E já voltando aos mesmos níveis anteriormente orçamentários, estou falando, tá? Os mesmos níveis orçamentários anteriormente previstos antes da própria decretação, né, da própria reconhecimento dos estados constitucionais. Beleza, doutores? Então, queridos, finalizamos o artigo 24, né, as hipóteses de dispensa do artigo 24.
Amanhã, como a nossa última aula, né, chega ao final o nosso projeto aqui, né, de 21 aulas lives, né, no grupo de aceleração de licitações. Vamos falar sobre RDC. Eu deixei para o final o RDC, Doutores de Propósito, porque o RDC teve algumas novidades e a gente vai conversar sobre essas novidades previstas lá no RDC e por que o RDC acabou sendo escanteado por longos anos, né, dentro da maioria das estruturas públicas do nosso país, tá bom? Queridos, fiquem com Deus, forte abraço a todos, excelente sábado, um sábado glorioso para vocês. Amanhã, às 7h37, estaremos novamente aqui ao vivo com a nossa última aula de licitações, beleza? Beijo a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.